Alguns anos se passaram, e o Marajá Sudri, na sua boa e farta vida, parece ter se esquecido daquela noite. Melhorou o salário de Boris e Marfa, e de vez em quando, oferta-lhes algum bônus, nem sabe ao certo porquê. Nunca mais quis saber da criança, mas uma indagação, constante, habita seu cérebro. Terá sobrevivido? Desanuviando, porém, tais pensamentos, conclui muito prático. Que me importa? Gostaria de ser informado da sua morte. Assim enterraria para sempre o perigoso assunto. Mas apesar de tudo e acima de tudo, algo lhe diz que ainda se defrontará com os ecos daquela noite, e que não serão tão doces quanto Dara. Um leve remorso, por vezes, parece tocar-lhe as fibras mais íntimas. Nesse instante, muito próxima, observa-lhe a interiorização, enquanto organiza, febrilmente, um coquetel para altos dignitários das embaixadas indiana e inglesa. Atenta aos mínimos detalhes, ela já consultou a opinião do marido algumas vezes. Elegantíssima, num esvoaçante vestido de gaze, na cor pêssego, forrado de seda branca, cabelos arranjados no alto da cabeça e enfeitados com minúsculas pérolas cor-de-rosa. Sapatos altos na última tendência da moda da Europa. Ela exala um perfume que fala do seu bom gosto e do seu poder de aquisição. Admirando-lhe os traços fortes e angulosos, porém harmoniosos, os contornos do seu belo corpo e os seus gestos delicados, ele sente-se orgulhoso da mulher que tem. Ela lhe serve também como adorno para o seu palácio e um refinado cartão de visitas. Seu sogro, um nobre inglês, viu com bons olhos a aliança que se fazia através do casamento. Bom para sua filha, bom para os seus negócios na Tailândia. Sorriso nos lábios, enlevado, recorda-se de quando e como a conheceu num baile da embaixada, e de como se sentira fascinado por ela. Ela correspondeu na mesma medida ao seu interesse, e, ao terminar o feliz evento, eles já haviam se comprometido um com o outro. Ambos se esforçaram, a partir de então, para representar, muito bem, a parte que lhes cabia nesse mundo de vaidade, disputas e poder. Seus filhos saíram aos ingleses. Quanto aos tipos raciais inteligentes e dominadores, o orgulho dos pais e da família. Ela é moderna e muito prática. Não lhe importam, absolutamente, os párias que pululam nas ruas a exibirem as suas misérias, resultantes do sistema de castas. Ela preserva os filhos, afastando-os de tudo que não faça parte das suas realidades. Vivendo no luxo e na riqueza, ela considera justa a sua posição social e financeira, concernente às prerrogativas do marido. Seu filho mais velho, Patrick, brevemente irá para a universidade, na Inglaterra. Para sua filha Selene, prendada e bela, almeja um ótimo casamento. Seu caçula, Richard Arjuna, belo como um querubim, mimado e irascível, não pensa no futuro. Basta-lhe suportar os mimos que todos lhe fazem, desde os mais humildes aos mais poderosos. Comportamento coletivo, resultante de uma devoção supersticiosa por ter ele nascido, morrido e revivido, milagrosamente. Num dia no qual os elementos da terra pareciam desarmonizados com os homens e com a própria natureza, encurtando o tempo de gestação, ele veio ao mundo. Seu pai, desgraçadamente, encontrava-se distante e em local ignorado. Ela estivera bem todo o dia, mas repentinamente passou a sentir dores, que se tornaram intensas. O filho se anunciava, numa ansiedade inesperada. Ela clamava pelo marido, em desespero, mas ele havia saído sem avisar, e não havia como encontrá-lo. Ao regressar, muitas horas depois, ela recorda muito bem, apesar do drama que viveu num parto difícil. Ele estava exausto, desfeito, roupas amarrotadas e encharcadas, enquanto sem escolta e sem a sua habitual comitiva, cavalgara sozinho, inexplicavelmente. Desistira de indagar-lhe a respeito,
porque cada vez que o fazia, ele se tornava furioso e arredio. Felizmente, naquela noite em que seu filho mais novo chegara, Telêmaco, seu eficiente administrador e amigo, querido por todos, tomou a frente nas decisões que o caso exigia. Este bom homem, competente e fiel, secunda-os em todos os cometimentos do palácio. As dores foram tão fortes e diferentes que, se tivessem se estendido por mais tempo, ela teria sucumbido, apesar dos aparatos médico e terapêutico com os quais contou. Quando, enfim, seu caçula gritou para o mundo, seu coração de mãe apertou-se inexplicavelmente. Afinal, o pior já passara, e ele parecia bem. Meia hora depois, todavia, entre prantos entrecortados de soluços convulsivos, seu filho parou de chorar e imobilizou-se. Havia morrido. Desesperada, clamou pelos médicos, evocou todos os deuses indianos em nome de Brahma, rogou ao seu Deus e às potestades celestiais que lhes devolvessem o filho. Depois de um tempo que lhe pareceu eterno, em meio aos inúmeros procedimentos médicos, aquele pequenino ser soltou um grito estridente, voltando a chorar. Superadas as primeiras dificuldades e sustos, ela velou atenta o nascituro, com o auxílio de quantos se revezaram nas mesmas intenções. Coração opresso temia. E se acontecer de novo? Quando o marido regressou, vinha cheio de lamentos, de cansaço físico e espiritual, rogando-lhe a presença e os carinhos. Ao deparar-se com o filho, que nascera antes do tempo, e com a narrativa dos fatos, que ainda causavam espanto e insegurança quanto ao futuro da criança, ele passou por tal estremecimento, que os médicos tiveram de deixar momentaneamente o pequenino para socorrê-lo, antes que sucumbisse de um mal súbito. Tendo ingerido um forte narcótico, despertara no dia seguinte com um estranho comentário. Arre, os deuses estão furiosos, que Brahma espanque para bem longe as trevas que parecem querer habitar entre nós, que o meu caçula sobreviva e tenha muita saúde, que vingue para ser feliz e alegrar os nossos corações. Entretanto, apesar de tais augúrios, ele permaneceu taciturno por muitos dias. O tempo, inexorável, passa para tudo e para todos, e aquele pequenino ser que um dia chegou à vida de Boris e Marfa, cresceu e tornou-se um menino rude, principalmente com as outras crianças, embrutecido pela falta de amor e pela criação que recebera, nem sempre espelhada no bem e na honestidade, e sem entrave algum, tornou-se astucioso e irascível. A defesa e o ataque faziam parte dos seus hábitos, na conquista daquilo que desejava. Mergulhado em toda sorte de carências, procurava os seus interesses com aqueles que sobreviviam de expedientes. Enquanto isso, ele exibe seus maus pendores e a insensibilidade com seus pais adotivos, aos quais desrespeita, habitualmente. Metido em arruaças, quase sempre culminadas em lutas corporais, ele vence os seus adversários com a força física que o caracteriza. Alto, esguio, magro e ágil, assemelha-se a um felino. Quando fixa suas pupilas em algum ser, este se ressente, instantaneamente. Faz uso deste poder, natural, para defender-se e para se impor. Fala sozinho e recita estranhas fórmulas que cria em suas horas vazias. Assim é Tilbor, cujo nome recebera em homenagem a um parente distante. Em conversa, ele fala à mulher. Por que as mulheres procriam, arriscam suas vidas? Espantada, ela retruca. Ora, meu marido, pretende modificar as leis naturais que se cumprem automaticamente desde que o mundo é mundo. Quanto mais não fosse, nós em particular. Como teríamos os filhos queridos, e quem nos herdaria o nome e a riqueza? Sim, eu sei. Mas quando uma mulher concebe, ela passa a viver numa corda bamba. Antes, durante e depois do parto. Quantas perecem no momento sagrado de porem seu filho no mundo? Passei por esse risco, meu querido, quando do nascimento do nosso caçula.
somos conscientes do perigo, mas a força do amor maternal supera quaisquer dificuldades ou possíveis fracassos. Todavia, muitos filhos ficam sozinhos, ou são adotados de forma desastrosa por pessoas que jamais os amarão, de fato. Ninguém pode substituir a verdadeira mãe, seja ela quem for. Um filho jamais deveria sobreviver-lhe. O que há, meu querido? Tudo isso faz parte da vida. É de ver-se a sua expressão. Por que se debate em meio a conflitos como estes? Fitando-o, intrigada, ela quer saber. Meu marido parece mergulhado em estranhas recordações. Fixando nele um olhar suspeitoso, ela aduz muito intrigada. Recordações? Ora, veja que tolice! Recordações? Que ideia mais estapafúrdia! Nada tenho a esconder. E quem disse que tinha? Ela responde, olhar irônico, sorriso malicioso. Quer que eu rasgue meu peito de alto a baixo, expondo completamente o meu coração, mulher? Deuses! Até quando filosofamos, somos pesados, medidos e vendidos. O que é isso, Ramendra? Afinal, não é para tanto. Por que se exaspera dessa maneira? Por nada e por motivo algum. Ora, veja. Você me ofende com as suas suspeitas e se espanta com a minha indignação. Se nem a você posso abrir o meu coração, o que me resta, Mirtes? Desde quando me é ilícito analisar o mundo nas suas complicações, justiças e injustiças? Desde quando não posso, sem temer um falso julgamento, falar à minha mulher? Desgraça! Sem mais, Ramendra sai, precipite, sem olhar para trás, como se estivesse fugindo. Perplexa, Mirtes sente-se chumbada ao chão. Tocou sem intenção em alguma ferida muito dolorosa. Apesar dos interesses financeiros e políticos que motivaram o seu casamento, ama, de fato, o seu marido. Ele conquistou-a definitivamente e para sempre, desde o primeiro instante em que o viu. Suspeita, ó céus, que ele viva muitas histórias paralelas. Nele, tudo é inseguro, incerto, misterioso. Ele lhe escapa como areia fina por entre os dedos. Atormenta-se por aquilo que ignora, e sobre o que não deve indagar, sob o risco de perder a razão de viver. Este diálogo foi significativo. Por mais tolerante e compreensiva que possa ser, está revoltada. Estremece muito justamente ao imaginar que os seus filhos devem ter irmãos espúrios. Ele saíra intempestivamente e deve ter se distanciado de casa para usufruir a plena liberdade que exerce, impositivo. Quando regressar, já mais harmonizado, irá mimá-la, como sempre faz. Esta a sua maneira de pedir-lhe desculpas. Silenciosa, conformada, ela aceitar-lhe-á os afagos e os cuidados excessivos, e assim prosseguirão, sempre. Este, o seu jeito de viver. Diante das circunstâncias, aprendeu muito bem a lição que a vida lhe trazia, numa modificação de hábitos e costumes, decorrentes do seu consórcio. Aprecia meter seus dedos afilados por entre as mechas dos seus cabelos escorridos até as pontas, amorosa, de lhe falar coisas amenas, como as suas alegrias de ser sua mulher e mãe dos seus filhos, da sua felicidade e imensa gratidão por tudo que ele lhe concede. Geralmente, em meio a essas doces tertúlias, ela o vê adormecer nos seus braços, tal qual uma criança nos braços protetores da mãe. Sim, terá sempre nos seus braços o seu marido, seu senhor, seu rei. Será feliz apesar de tudo, mesmo que ao seu redor se instale o caos. Esta a felicidade que construiu, dia a dia, palavra a palavra, gesto a gesto, em meio a suor e muitas lágrimas. Este tesouro lhe pertence, e diante dele, monta guarda, zelosa,
capaz de tudo. Enquanto assim pensa, o filho caçula adentra os seus aposentos, na sua natural agitação, fazendo exigências. Pede, impõe-se, implora, confia. E ela, já esquecida da própria tristeza, beija-lhe as faces rosadas de alfenim, enquanto acaricia-lhe a dourada cabeça. É o seu pequeno ídolo, é o ídolo de todos. Sem faltar com o seu amor aos outros filhos, Mirtes prevê para este um futuro diferente, mas a este pensamento, um tremor nervoso a alcança. Enquanto isso, o Marajá cavalga, veloz. Por que dissera tantas coisas desagradáveis a Mirtes? Quase se traiu. Que tolo fora! Ela é inteligente, culta, intuitiva. Adivinha-lhe os pensamentos e intenções, com facilidade. Conhece-lhe a filosofia de vida, ao deixá-lo livre, sem peias. Do contrário, há muito o teria perdido. Tentem retê-lo e reagirá violento. Faz algum tempo, a imagem de Dara se instala, poderosamente nos seus pensamentos, a sua revelia. Por quê? Para quê? Afinal, tantas outras já passaram em iguais condições por sua vida e ficaram no esquecimento. Mas, desta vez, foi diferente. Não há como negar. Sente remorsos. Nunca mais viu Guilherme, mas pressente que os seus caminhos ainda se cruzarão. Relembra a infância, as estripulias naturais da idade, os namoricos. Ele e o amigo disputavam, habitualmente, as mesmas meninas. Um dia, apaixonaram-se pela mesma mulher, mas, para Guilherme, Dara fora a única. Eu o teria matado, Guilherme, caso fosse comigo. Você, porém, sempre foi bom. Dara, Dara, por que uma filha do povo nasce tão bela como você? Ora, para encantar homens poderosos como eu, e tolos como o Guilherme. Enfim, minha cara, você se foi e eu estou vivo, bem vivo, que você fique onde está e que me deixe em paz. Em algumas horas de cavalgada, enquanto digere os próprios pensamentos, dá-se conta de estar próximo, sem haver percebido, da casa de Boris. Que estranho sortilégio o levar até ali. Diminui o galope, e trotando passa por aqui e por ali, em meio à patente pobreza, na qual vive o povo, de modo geral. Quando se lhes afrouxa o cabresto, tornam-se lerdos e insolentes. Há que trazê-los sob gritos e açoites. Ali perto um cavalo come a sua ração, sob os cuidados de um menino que lhe parece familiar. Algo distraído, sentado numa pedra, ele faz o seu serviço. Estanca o animal, magnetizado. Seu coração dispara. O que aconteceu? Está diante de si mesmo. Exceção feita à magreza gritante daquele menino e às suas roupas pobres, é o seu passado que volta tal e qual, nas novas formas que a vida copiou, tão fielmente. Perplexo, demora-se em silêncio diante do estranho clichê. Como atraído por sua observação, o menino se volta e se depara com seu negro e intenso olhar. Estranho momento para os dois. Eles se medem eletrizados e confusos. Quem é o seu pai, menino? Caso eu soubesse, senhor, o mataria com as minhas próprias mãos. A serviço de quem está aqui? A princípio, de meu pai adotivo, Boris Sarasate, e por extensão, a serviço do senhor destas terras e de tudo que se pode ver muito mais além, o Marajá Ramendra. Esse senhor, injusto e cruel, nos explora e sacrifica, orgulhoso e ambicioso, em todos os dias da sua miserável vida.
Por que não morreu, seu bastardo? Você e sua mãe imprudente deveriam estar juntos. Para que eu o salvei, e ainda lhe dei pais adotivos e o abrigo de um lar. E aí está você, correspondendo, em igual medida, ao meu ódio. Seu pai lhe concedeu a vida. De que vida está falando? Desta que vê. Quer trocar de lugar comigo? Ora, jamais o faria. Bem tratado e bem servido como se vê, no luxo que exibe. Seu cavalo, por certo, tem uma vida melhor que a minha. Silencioso, ouvira tudo. Cada palavra uma martelada no seu cérebro. Eis aí, o filho revoltado que odeia a vida que leva. Se ele soubesse quem é de fato, e o quanto poderia ter. Mais uma vez, se reconhece nele. Esse pequeno homem é um espinho a cobrar-lhe a justiça, que almeja, na ambição que demonstra, e no orgulho inútil para o lugar que a vida lhe deu. Sim, um orgulho desmedido ele entrevê, no olhar de felino em posição de ataque e defesa. O que pensaria Mirtes caso o visse? Oh, seria um verdadeiro desastre. Precisa afastá-lo dali, para bem longe. Poderia ter sido pior. Não lamente a sua situação e tente vivê-la da melhor forma possível. A revolta não o levará a lugar algum. O que sabe sobre mim e sobre a minha vida? Por que me fala como se me conhecesse? Ramendra estremece. Agiu com ele, assim como fez perante Mirtes, expondo-se demais. Precisa vigiar-se. Tolher a língua que anda solta. Não, absolutamente não. Jamais o vi. Por que tanta ênfase? Eu apenas filosofava. Cuide do seu serviço. É o que estou fazendo. Odeio o que faço, mas por enquanto me submeto em nome de um futuro melhor. Tem esperanças, então? Sim, em mim mesmo. Eu mudarei a minha vida. E passarei, impiedoso, por cima daqueles que me devem, ou que me maltrataram ao longo da vida. Principalmente de seu pai. Sim, principalmente. Aguardarei esse momento ansiosamente em todos os dias da minha vida. Os olhos de Tilbor tomaram uma coloração estranha e brilhante. Como se chama? Tilbor Sarasate. Estranho nome esse, pensa, e decide ir embora, antes que mais alguém o surpreenda ali. Perdoe e compreenda seu pai, menino. A vida é cheia de mistérios. Nem sempre fazemos aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos fazer, acima de qualquer outra circunstância. Por que intercede por ele? Conhece-o? Quem é o Senhor, afinal, para me falar assim? Falo porque conheço a vida mais que você, menino. Por que não conseguia chamá-lo pelo nome? Seja prudente e não albergue tanto ódio no seu coração jovem. Com o tempo, aprenderá a agir com mais prudência e mais compreensão. Nada que me diga o Senhor ou qualquer outro diminuirá o ódio que sinto por ele. Perde o seu tempo, nunca me entenderá, e aquilo que pensa, absolutamente, não me interessa, se não tem mais nada a dizer, e se não possui por aqui interesses que justifiquem a sua presença, passe adiante e vá cuidar da sua vida, ou melhor, vivê-la regaladamente, como salta aos olhos de qualquer um. Voltando-lhe as costas, Tilbor dá a conversa por encerrada e começa a escovar o animal. Se Ramendra pudesse ler os seus pensamentos... De onde surgiu este, com ares de demônio e ministrando lições de moral? Sua presença é abominável.
Irra! Perplexo com tanta ousadia, e mais ainda, com o fato de tê-lo ouvido sem interrompê-lo, ou mesmo castigá-lo exemplarmente, como ele merece, identificando-se sem, com isso, ameaçar sua própria identidade e filiação, Ramendra fecha os punhos, possesso. Sente ímpetos de agredi-lo, de destruí-lo de vez, e livrar-se desse calcanhar de Aquiles, pior e mais pesado que todos aqueles que já carrega, devido às naturais circunstâncias da sua vida de soberano. Ramendra incita então o cavalo, e se distancia, silencioso, ao surpreender Marfa que sai da humilde casa. No seu íntimo, um caos, mais que o conflito existencial com relação àquele filho, tão semelhante a si mesmo, fisicamente, tão fiel à sua raça, e moralmente, tão herdeiro dos seus predicados, havia o ódio que sentiu pela forma desrespeitosa com a qual fora tratado. Ninguém, jamais, se atreveria a tal comportamento, caso soubesse com quem estava falando. Ele, de fato, ignorava a sua importância real e o seu poder. Como reagiria se soubesse? Difícil imaginar. Ali está alguém que, assim como ele, não se detém diante de nada, nem de ninguém, que não respeita conceitos, leis, opiniões, posições, o que quer que seja, venham de onde vier, que faz e fará sempre as suas próprias leis. A este pensamento, Ramendra estremece, supersticioso. Todavia reconhece nele, mais uma vez, seu digno herdeiro. Marfa resolveu sair por causa do estranho diálogo que surpreendera, escondida. Ora, ora, pai e filho se defrontam. Ah, se você soubesse, Tilbor, quem lhe fala? A providência divina tem estranhos caminhos. Presinto, todavia, que este encontro modificará as nossas vidas. Vendo-a, Tilbor quer saber. Conhece aquele homem, Marfa? Sim, eu o conheço, é o nosso amo. É ele? Sim, ele é o senhor de tudo que você possa ver ou tocar, e de certo modo nosso dono também. De vocês pode ser. Meu, jamais! Ninguém será maior ou melhor que eu, nem mesmo ele. Pensativo, ele comenta. Notou como somos parecidos, Marfa? Estranho, não acha? Marfa admira a perspicácia de Tilbor e responde. Não, em verdade, vocês revelam apenas o mesmo tipo racial, apenas isso. Duvidando, ele aduz. Não, há algo mais. Tilbor fala, enquanto olha o patrão que se distancia, veloz. Silenciosa, Marfa se dirige à casa, antes que sua língua comece a coçar. Boris a mataria. Antes de entrar, porém, estanca, retorna sobre os próprios passos, e sentando-se do lado de fora, lamenta pesarosa. Sinto tantas saudades da Rússia. Essa vida aqui é pequena, mesquinha. Tudo o que poderíamos fazer, já fizemos nesses longos anos. Sim, tem razão. Minha vida é muito ruim. Todavia, lhe concedemos tudo o que nos foi possível. Amamos e educamos você. Posso lhe dizer, sem medo de ser injusto, que vocês não fizeram nenhuma nem outra coisa. Marfa se cala. É inútil debater com Tilbor. Ele sempre tem ótimos argumentos para provar as suas ideias, e desta vez, ele está certo. Ela e Boris são conscientes das suas culpas com relação ao filho adotivo que a vida lhes impôs. Olha à distância, melancólica, quando ouve. Dito isso, ele se distancia. Não sente prazer, nem na companhia dessa mulher, nem em conversar com ela. Indiferente ao que ele possa fazer, Marfa sonha. Marfa, quem sabe o enjeitadinho tem razão. Eu gostaria muito de rever os meus. Há quantos anos estamos aqui? Boris, ao chegar, entusiasmou-se e decidiu ficar. Bem sei que uns olhos muito negros e lânguidos o retiveram mais que o esperado. Depois, quando sua adorável flor de lótus morreu numa epidemia, temendo muitas mudanças de vida, ele decidiu permanecer aqui sem planos de regresso.
Somos amigos e inimigos, unidos e desunidos, cúmplices e rivais. Estranha relação a nossa. Em verdade, nunca fomos um casal como os outros. Solitária tenho sido, sempre. Nem a esse menino revoltado eu consegui me apegar. A vida desde cedo me cobriu de pancadas e ensinou-me a não amar, porém, a defender-me e a ser mais esperta. Se bem que, contra Boris, nem mesmo a minha habitual astúcia adianta. Unidos pela sobrevivência, somos desunidos na intimidade. Levanta-se bruscamente e busca o interior da casa. Há muito por fazer, e Boris não tarda a chegar, faminto e irascível, como sempre. Obrigado por assistir Radionovela Moderna. Assista ao próximo vídeo, a história de nossos heróis continua nele. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para mais histórias emocionantes.